Olá, queridos. Vamos dar início a mais um estudo com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais de Ti, Teu amor, as Tuas verdades. Faz-nos entender o significado dos olhos, visão espiritual, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos continuar nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui na parte do livro de Levíticos. Encerramos o livro de Êxodo a última vez. Vamos agora no livro de Levítico. Levítico capítulo 4, versos 13 e 14. Para minha amada, Levítico 4, 13 e 14. Pode ler. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizer contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Muito obrigado. Então aqui está falando a respeito de um pecado por ignorância. E esse pecado, por ignorância, e olha que, como ele diz, for oculto aos olhos do povo. Então, algo que eles fizeram e eles não sabiam que era errado, e a expressão aqui é oculto aos olhos. Então, eles fizeram aquilo, todos viram aquilo sendo feito, a princípio, numa situação hipotética aqui, mas não com o sentido de visão completa, de visão total na parte moral, na parte assim, de juízo, de certo e errado. Então eles não tinham consciência. Então por isso que aqui fica mais uma vez claro que o texto, a expressão ali dos olhos, ela indica algo muito maior do que simplesmente nossos olhos, mas todo o entendimento de uma situação. Outro exemplo disso, por exemplo, Levítico 20, verso 1 a 7. Levítico capítulo 20, versos 1 a 7. Para minha esposa ler aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás ao filho de Israel, qualquer que dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam a Israel, de sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apredejará. E eu porei a minha face contra os homens, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, o extirparei do meio do seu povo, bem como a todo que for após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhos e os encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra eles, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou santo, vosso Deus. Então, olha só aqui, no contexto aqui, então, se alguém pegasse e entregasse um filho a Moloque, ou seja, queimasse vivo um dos seus filhos a esse Deus, daqueles povos, das nações ao redor, o Deus falso, o verdadeiro Deus chegou e disse: se alguém fizer isso é algo abominável. E os juízes e a nação, as pessoas vendo isso deveriam entregar para a justiça e matar essa pessoa, eliminar, que é uma maldade muito grande. E ele disse: mas se eles fizerem o quê? Esconderem os seus olhos daquele homem. Então, assim, esse esconder os olhos envolve exatamente a faz de conta que não viu, faz pouco caso, não vamos fazer nada, deixa ele lá. Eles viram, mas fizeram de conta que não viram, esconderam os olhos, não, eu vou desviar, não vou ficar olhando isso. Então, assim, quando nós vemos algo errado, existe um passo a passo para ser corrigido isso.
No caso desse, a pessoa já fez algo, né, como eu posso dizer, algo já digno de morte. E quando alguém visse isso, deveria ser, assim, levado às autoridades. E falado, ó, foi feito isso, isso é uma coisa terrível, errado, tem que eliminar esse mal da... Oh, perdão, foi gatilhinho. Tem que eliminar esse mal da sociedade. Aí, mas muitas vezes eles, não, eu não vou querer me comprometer e tal. E aí, quando a gente faz isso, a gente tenta encobrir o pecado, no sentido de que existem situações que nós devemos lidar direto com a pessoa, tem aquele passo a passo. Né? Primeiro com a pessoa, depois leva testemunhas, depois vai para a congregação, para a igreja. Então, existem pecados que são assim. Existem outros pecados que já não. Eles já envolvem outras pessoas diretamente, né? Outras situações. Então, a maneira de lidar com eles é diferente. Então, por exemplo, houve um crime, uma pessoa matou outra pessoa. Ah, eu vou lá primeiro falar com aquela pessoa. Lá. Não, não tem. Foi morto ali, está visto, então vai ter que levar ao julgamento, tem que prender, tem que fazer uma investigação e, sendo visto o que é, a sentença. Então, aqui, esse é um caso desses. Mas uma coisa que Deus não quer é que a gente fique fofocando. Ah, aconteceu uma coisa, e fica falando, blá, blá, não. A gente tem que falar com quem pode resolver, tem que falar com o objetivo de ajudar a resolver o problema, resolver o máximo possível do problema. Num caso desse, alguém chegou ao ponto de entregar um filho, queimar vivo, né, um sacrifício a um Deus estranho, no meio do povo de Israel, que tinha muita luz, deveria ser eliminado, porque a pessoa chegou nesse ponto é porque a pessoa já se endureceu tanto contra Deus que a pessoa já, assim, dá para dizer que ela chegou quase a ponto de não ter mais solução para ela. Deus se... E a própria sentença de morte e o processo que levaria faria muitas vezes a pessoa cair em si e teria uma oportunidade de ela se arrepender. Mas se não fosse pensado, não, vai fazer de conta, tá, a pessoa ia se endurecer no pecado e ia levar outros, é o que eu diria ali, né? E aí, se o povo não fizesse nada, sim, haveria a culpa dessas pessoas não tratarem com o pecado, né, não procurarem resolver, e Deus vai julgar a respeito disso, mas o próprio Deus se encarregaria de eliminar aquela pessoa, que aquela pessoa receberia a sentença de morte pela parte de Deus. Então, olha que interessante, que terrível, né? Interessante que Deus, ele vê as coisas muito além do que a gente enxerga. A gente enxerga só um pouquinho, mas Deus vê além. E aí Deus toma a atitude certa, né? Então devemos aprender com isso os princípios da justiça. E se existe algo ruim, um pecado, uma coisa muito má, isso deve ser removido. E ao remover isso, muitas vezes, alguma coisa mais forte, mais drástica vai ter que ser feita, mas é a melhor opção do que deixar aquilo. Então, a saber lidar com crimes, com pecados, é um trabalho muito difícil, mas é muito importante. Então vamos lá, próximo texto envolve agora o livro de Números, Números capítulo 10, verso 31. Pode ler aí. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nós serviremos de guia. Isso, a palavra aqui, nos servirás de olhos, na palavra nos servirás de guia, no original é a palavra olhos. Então, aqui existia alguém, o Reuel, midianita, sogro de Moisés, perdão, disse Moisés a Obabe, né, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. E ele disse, vem conosco, né, faremos bem e tal. Dele, não irei, eu vou para minha terra, para minha parentela. Daí ele disse, não, sirva-nos de guia. E aí, olha só, nos servirás de olhos, porque ele conhecia a região. Então, Obabe, sogro de Moisés, ele conhecia aquela região, ele sabia. Então, ele seria uma pessoa confiável para saber, ó, estou vendo aquilo lá é um bom caminho, tem essa situação, cuidado, tem um perigo ali e tal. Então, ele serviria, seria de utilidade para ele e o povo na jornada deles. Então, me servirá de olhos. Então, vai ver coisas com a experiência que todos talvez estariam vendo, mas não processando. Mas ele, como já tinha um conhecimento, ele estaria processando as coisas de forma diferente. Né? Então, aqui mais uma vez, fica claro, né, esse princípio. Agora deu números 14 e 14. Vamos ali na frente. E primeiro números 14 e 14, depois 15 e 24. Então, números 14 e 14. E dirão aos moradores dessa terra:
os quais ouviram que tu, ó Senhor, és no meio deste povo, que face a face o Senhor lhe aparecesse, que tua nuvem está sobre ele e que vai adiante dele, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Então aqui o que Deus estava fazendo com o povo, a proximidade dele, o relacionamento que ele tinha com o povo de Israel. E olha que interessante, ali quando diz face a face, na verdade no original é olho a olho. E olho a olho lhes apareceste. Muito interessante essa expressão, que é diferente do que nós usamos, né? Nós usamos mais face a face, mas é olho a olho. Próximo texto é Números 15, 24. Diz assim: será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, como a sua oferta de alimento e libração, conforme os estatutos, e um bode para expiação do pecado. Muito obrigado. Então veja só, mais uma vez, foi encoberto aos olhos da congregação o pecado, haveria um sacrifício a ser feito. Então, quando a gente tiver consciência daquilo que foi feito ou fizemos errado, devemos pedir perdão, devemos pedir que Deus, não, eu não sabia, eu não tinha consciência disso, então eu não tive pecado. Não. Tem pecado. É diferente, a culpa é menor, sim, mas tem pecado. Então, é necessário pedirmos perdão, nos humilharmos, arrependermos também. Importante entender isso. Próximo texto agora é Números 15, ainda, versos 38 a 40. Pode ver. Falando aos filhos de Israel, e disse que nas bordas das suas vestes faça franjas pelas suas gerações, e nas franjas das suas bordas ponha um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembres de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelas quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Muito obrigado. Então veja só que interessante. Deus deu algumas coisas visuais para o povo se lembrar. Ali aquela bordinha azul nas vestes deles é para eles se lembrarem. Olha, é os mandamentos de Deus que a gente tem que seguir, não o nosso coração, não os nossos olhos. Olha, não seguireis o vosso coração nem após os vossos olhos. Se a gente seguir só o que a gente gosta de ver, só o que a gente gosta de pensar, gosta de fazer, aí é que ele falou, pelos quais andais vos prostituindo, a gente vai cair. Então Deus, muitas vezes, ele pede que nós coloquemos coloquemos lembretes, rodeemos a nossa vida de coisas que nos lembrem, né? Essa é a vontade de Deus. Se eu tenho a tendência de pecar em um ponto, eu tenho que colocar uma barreira para, diminuir o máximo aquela porta aberta, aquela porta de entrada para o inimigo na vida, e colocar lembretes. Tem alguns lembretes. E isso em qualquer coisa que me lembrem, né? Em qualquer área da vida, em qualquer situação que a gente está lidando, seja na alimentação, colocar algumas coisas que nos lembram qual que é a vontade de Deus. Escrever papeizinhos, colar assim, essa é a vontade de Deus. E para a gente estar lembrando. Então isso é algo bom para nós fazermos. Individualmente, no que é, qualquer que seja a nossa fraqueza, a gente usar isso como um método educativo e de instrução para que a gente deixe o pecado, né? E se lembre o quê? Dos mandamentos. Isso é muito interessante. Então, para ficar nos olhos, né? Não seguir os nossos olhos, mas colocar que os olhos de Deus estejam substituindo os nossos olhos. Né? Então, a lei de Deus é isso. Então, vamos ver. O próximo texto é 20. Números 20, verso 12. Pode ler. Números 20, 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzirei essa
congregação na terra que lhe tenho dado. Veja só, uma palavra no original aqui, para me santificardes diante dos filhos de Israel, era diante dos olhos de Israel. Então, o que eles estavam fazendo, a atitude deles, o comportamento de Moisés e Arão, naquela situação, estava mostrando a santidade de Deus. Então, revelando a santidade de Deus. Então, santificando a Deus perante os olhos da congregação. A congregação, vendo o exemplo deles, estava, digamos, entendendo melhor quem é Deus, o caráter dele, a santidade, que ele é um Deus que não se brinca, um Deus puro, justo. Só que eles fizeram errado. Então, isso não santificou a Deus, pelo contrário, foi contra. Diminuiu a consciência, a imagem, a noção que eles tinham de quem Deus é. Então, por isso que Deus deu a punição para Moisés e Arão. Então, veja só, os olhos, então, mais uma vez, estão relacionados ao que a gente entende, ao nosso entendimento, a ideia, a imagem que nós temos de uma pessoa, boa ou ruim. Então, aqui Deus é bom e Ele quer que nós tenhamos uma imagem boa dele. Então, nossa vida deve dar um testemunho a respeito da bondade e da justiça ao mesmo tempo, né, de Deus para as pessoas ao nosso redor. E quando nós que tomamos o nome de Deus sobre nós, como representantes dele, como cristãos, fazemos coisas que são contrárias à vontade dele, maus testemunhos, isso exatamente vai fazer com que pessoas ao nosso redor pensem que Deus é aquilo que ele não é. Então, a responsabilidade de quem toma sobre si o nome de cristão é muito grande, muito maior do que quem não acredita em nada, não quer saber. Então, por isso, né, tenhamos cuidado, muito cuidado com o nosso exemplo. E agora, números 22, 31. Vamos ler assim. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Veja só, aqui Balaão estava falando, discutindo com a jumenta ali e tal, e bateu nela, e o que está fazendo? Até que Deus ele abriu os olhos. Então Deus fez com que ele visse coisas que estavam ali acontecendo, coisas reais, mas que ele não estava vendo. Uma realidade, Deus fez com que ele visse vou usar uma expressão assim, é algo mais complexo, mas ele fez com que a Balaão visse uma dimensão acima. Abriu os olhos para que ele enxergasse um pouco de uma outra dimensão, que podemos chamar de dimensão espiritual. É algo mais complexo assim na física, que eu também não entendo muito. Mas então ele abriu assim, ele fez com que ele tivesse acesso a essa outra dimensão. E quando ele teve esse acesso, ele viu, ele teve consciência do que estava acontecendo também nesse contexto espiritual. Né? E um anjo ali pronto para executar um juízo contra ele, porque ele estava desobedecendo a Deus. Deus deixou claro que não era para ele ir, mas ele teimou, queria que ir. Deus mostrou não é para ir, e ele não, vou pedir um sinal para Deus, não é para ir, não, mas eu vou pedir mais um sinal para Deus para ver se é. E Deus disse que não, tá, mas eu vou de qualquer jeito, porque. Né? Então, mais ou menos isso que aconteceu ali com Balaão. O perigo nós fazermos isso, né? Temos os olhos abertos desde antes e temos consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Né? E há uma série de vídeos que me abriu os olhos para ter um pouco mais de consciência do que se passa ao nosso redor, na parte do campo espiritual. Foram alguns vídeos do David NG, da Malásia. Na verdade, nasceu na Austrália, mas ele é descendente do pessoal da Malásia, hoje mora na Malásia. E David Ng, ele teve uma experiência com algumas situações do mundo espiritual, ele conta no testemunho dele, e a partir disso ele começou a estudar e pedir ajuda a Deus e clamar, e Deus ajudou ele a entender um pouco melhor, e ele escreveu um livro, fez essa série, foi gravada nos Estados Unidos e foi dublada para o português, vou colocar ali o link da série dublada, e essa dublagem ficou muito boa, o pessoal ali do canal da Adriana Maia fez muito bom trabalho, recomendo a todos que sigam o canal da Adriana Maia.
E assistam essa série. Vai abrir os nossos olhos para ter consciência, quase que nem como balão, né? Para a gente evitar, sabe, ir por caminhos errados ou fazer coisas na loucura da nossa mente, do nosso coração, seguindo nossos olhos meramente carnais e não tendo consciência do campo espiritual. Então, pela fé, nós temos acesso a essa realidade espiritual, os nossos olhos espirituais são abertos. Então, eu recomendo a todos que vejam e que peçamos, né, a cada dia o Espírito Santo. Vamos agora encerrar por aqui o estudo. E aí, pedir também ao Espírito Santo que Deus derrame sobre nós. Meu amor, fazer a oração final. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, porque temos a Tua Palavra para estudar, Senhor. E ela ilumina o nosso caminho. Queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, e às vezes, Santo Deus, por termos uma visão limitada, humana, frágil, assim como a Balaão teve nessa situação. Queremos te pedir, Senhor, Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos dê entendimento dos altos céus de Tua Palavra, guardá-la em nosso coração e também vivermos na prática. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos entender quão próximo está da Tua vinda, Senhor, e nos ajuda a vivermos as Tuas verdades, guardarmos os Teus mandamentos e sermos fiéis a Ti. Dá-nos os olhos espirituais, Santo Deus, e o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe a cada um. Amém. O Espírito Santo esteja guiando a vida de todos nós.